Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Agora que já tá sequinho aqui, né, a minha sainha, a minha basezinha do tronco, eu vou começar a fazer aqui os ombros, a parte, né, do seio e dos ombros. Então, eu já tô aqui com uma bolinha de massa, né, lembrando que essa noivinha é pele negra, essa massinha ela ainda vai escurecer bastante. Modelei uma coxinha e dei uma achatada. Dando continuidade aqui, isso aqui já tá um pouquinho seco, não tá totalmente seco, mas já tá dando pra gente trabalhar. Eu já montei, então, a minha bonequinha mais ou menos na posição que eu vou querer que ela fique, tá? Aqui ela vai estar segurando o buquê, então eu já coloquei a mãozinha no formato. Aqui ela vai estar segurando bolsinhas, aquelas sacolinhas de compra, depois eu vou mostrar. E só reparem que aqui, tá vendo? Eu fiz essa basezinha, ela ficou mais estreitinha, né? Tá vendo que aqui o tronco dela tá um pouquinho mais largo, porque aqui eu ainda vou colocar uma faixa por cima, né? Uma faixa de massa branca. Então, para não correr o risco dela ficar muito barrigudinha, eu fiz aqui mais estreitinho. E aqui eu vou colocar os seios. Eu fiz duas bolinhas aqui de massa branca. Vou passar só um pouquinho de água para poder grudar. Vou colocar aqui. Vou tirar a bonequinha daqui para ficar mais fácil. Aí agora, eu vou fazer aqui, ela vai ser um vestidinho tipo frente única, tá? Com uma partezinha de segunda pele aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a segunda pele. Eu tô aqui com um pedacinho de massa natural, tá? Essa massa aqui não é branca, no vídeo parece branca, até pessoalmente, né? Você confunde a massa natural com a massa branca. Depois que seca, a massa branca fica branca e a massa natural ela fica transparente.
Só que a massa de biscuit, normalmente, ela é mais encardida, então ela vai ficar meio amarelado, vai dar um tom diferente do tom do vestido. Por isso, eu vou usar aqui o pó branqueador, tá? Que é uma espécie de alvejante para massa. Esse daqui é Ana Modunho. A minha embalagem tá toda feinha assim, porque ela molhou, tá? Mas eu acho que tá dando para vocês verem. O pó branqueador, para quem não conhece, é um pozinho amarelo. Apesar dele ser amarelo, ele vai deixar a massa bem branquinha. Então, vou colocar um pouquinho aqui. Tá vendo esse amarelo meio fluorescente? Não sei se dá pra ver no vídeo. Vou misturar com a massa natural. E eu vou abrir isso daqui com um rolo bem fininho. Então, só para relembrar, eu uso para abrir a massa uma tábua. Essa aqui é uma tábua de carne comum, de plástico, tá? E eu passo aqui um pouquinho de lustramóveis. Lustramóveis vocês podem passar com paninho, deixa secar. Pode passar lustramóveis no rolo também. A massa bem durinha, tá? Não adianta vocês quererem abrir fininho com aquela massa toda molenga. A massa já tem que estar bem sequinha. Se a massa de vocês estiver mole, deixa ela aqui em cima da bancada. De vez em quando dá uma sovada. Vai deixando até ela ficar bem durinha. Senão não vai conseguir abrir tão fininho. Então, aqui eu abri bem fininho, não sei se dá pra ver, tem até uma certa transparência. Depois que ela seca, ela fica mais transparente ainda, por isso que vai dar aquele efeito da segunda pele. Vou usar o cortador de pizza, vou cortar do formato de um triângulo. Como eu não faço molde de nada, primeiro eu vou testar. Eu sei que esse aqui tá grande, mas só para mostrar para vocês como é que eu faço. Ó, eu coloco aqui, vejo mais ou menos o tamanho e vou cortando à medida que eu vou encontrando necessidade. Com essa estequinha aqui de pontinha, eu vou dando puxadinhas aqui para dar um efeito rendado nessa segunda pele. Vou fazer umas marquinhas aqui no meio também. Aí aqui, essa parte aqui que eu usei massa natural, agora eu acabei de fazer, ela ainda não tá seca. Mas depois que ela secar, isso aqui já vai dar bem mais aquele efeito de transparência. Aí agora eu vou fazer aquela faixa que eu falei que ia fazer na cintura, tá? Então eu voltei pra massa branca. Eu tava trabalhando com a massa natural, agora aqui é a massa branca mesmo. A mesma que eu usei pra fazer o vestido. Aí agora, com a gravatinha, eu vou fazendo umas marquinhas. É como se eu estivesse querendo fazer tipo um drapeado aqui, tá? Nessa faixa. Para o acabamento, eu vou usar tinta para tecido com glitter, tá? Essa daqui é a cor cristal. Eu vou dar umas pinceladas de leve aqui na faixa. E aqui em cima, eu só vou dando uns pinguinhos, umas batidinhas.
Aqui eu já pintei, então, os olhinhos, a parte branca dos olhos, tá? Usei tinta PVA, já tá sequinho. Eu vou pintar os cílios e as sobrancelhas. Para isso, eu uso sempre esse pincel improvisado, tá? Eu pego 2 ou 3 cerdas de um pincel bem macio, de cerdas longas, prendo num palito e passo um pouquinho de massa de biscuit em volta para ficar esse pincel aqui bem fininho. Antes de pintar, eu gosto de passar um pouquinho de água, umedecer, eu passo um cotonete. Depois com o lado seco do cotonete eu seco. Dessa forma, a tinta espalha melhor e a massinha adere melhor à tinta. Para pintar, uso uma tinta bem aguada também. Então, tá aqui a nossa noivinha, já praticamente pronta. Reparem que aqui já secou, então vocês podem ver que ficou um pouco transparente, dando a ideia da segunda pele. Já pintei os olhinhos e a gente vai fazer o cabelo. Para o cabelo, eu gosto sempre de, antes de colocar os fios, fazer uma base. Eu tenho aqui um pedacinho de massa, que eu cubro toda a cabeça dela. Porque o que acontece? Quando a massa de biscuit seca, ela começa a encolher. Então, se você coloca os fios, às vezes fica aparecendo um pouquinho aqui do fundo da cabeça. Então, usando essa base, dá pra disfarçar, caso fique alguma falha, alguma coisa aqui aparecendo. Vou usar a extrusora com bico de chuveirinho para fazer os fios. Vou separar em mechas mais finas. E eu vou formar aqui uns cachinhos com a ajuda do cabo de um pincel. Prontinhos os noivinhos, eu coloquei aqui o buquezinho na mão dela, coloquei as sacolinhas de compra. Depois, quem quiser, eu coloquei lá no blog o molde dessas sacolinhas para vocês imprimirem e recortarem. É só vocês copiarem a foto e imprimirem numa folha de tamanho A4, que já vai dar o tamanho certinho aqui das bolsinhas.